Leiamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos que o Senhor fale conosco nesta manhã, para o nosso aprendizado. E os que estão aqui, Senhor, nesta manhã, possam ser aquela classe de nobres de Bereia, que receberam a palavra de bom grado, examinaram na Bíblia, nas Escrituras, para ver se aquelas coisas eram assim. Atos 17:11 está escrito assim. Pai, nos dê forças, nos dê, Pai querido, entendimento. Abre nosso entendimento, Pai. Confirma a Tua palavra aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A Bíblia diz, Paulo dizendo, que aquele que anda, que não possui sabedoria, peça a Deus que Deus dará. Amém? Amém? Essa sabedoria que Paulo nos frisa não é a sabedoria mundana, não é a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo é loucura para diante de Deus. E a loucura de Deus, diz a Bíblia, é mais sábia. Então, dentro desse aspecto, nós temos que entender que nós precisamos servir a Deus de uma forma em que Deus recebe a nossa adoração. Se nós adoramos a Deus fora desta palavra, o que nós teremos é apenas um metal que soa e um símbolo que tine. Deus requer adoração? Requer adoração. Deus quer ser adorado? Deus quer ser adorado. Mas Ele exige que na adoração possamos adorá-lo com revelação da palavra. Amém? Amém. Além de revelação da palavra, Ele exige outra coisa, como Ele disse em 1 Coríntios 14, sobre a necessidade de ordem no culto. Ele diz: o que vós fazeis quando vos ajuntais? Tenhais no vosso meio salmos, doutrina, cânticos, revelação? Diz sim. No versículo 42 ele diz: sim, faça-se tudo isso, mas faça-se tudo com ordem e decência. Então Deus, Ele requer adoração. Deus gosta de ser adorado, mas Ele quer adoração dentro da palavra revelada. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Se nós apresentamos qualquer tipo de coisa que não esteja de acordo com esta palavra, Ele não recebe adoração. Convenhamos que nós podemos ser abençoados naquele culto. Podemos ter movimento, podemos ter muitas coisas, pulos e gritos e emoções, e o que for que seja. Mas se aquela adoração não está de acordo com a palavra, porque existe um versículo na Bíblia que diz: tudo que fizer por obras ou por palavras, fazei tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Então observe bem, que nesta manhã eu quero falar sobre estabelecendo uma igreja. Nós sabemos que a igreja somos nós. Amém, irmãos? Amém. Você é a igreja, você é a casa, você é o tabernáculo, você é o templo, você é o lugar de habitação do próprio Deus. Mas pastor, o que é isso? Eu vou na igreja. Você, a igreja, está indo à igreja. Mas nós chamamos isso aqui também de igreja porque é o local onde nós nos reunimos. É o local onde você reúne. Mas a igreja somos nós, ou qual casa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, quando se fala estabelecer uma igreja, não é propriamente estabelecer as ordens que são cumpridas ali dentro daquela igreja.
mas sim as ordens desta palavra que é cumprida dentro da nossa vida. Amém? Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Então, diante de alguns fatores que o irmão Wagner me mencionou, dentro de alguns aspectos ocorridos, então eu falei para ele que falaria sobre esse assunto. Não foi, irmão Wagner? Dessa forma. Então, a palavra, ela é o nosso absoluto. Quem crê que essa palavra é o absoluto? Amém. Esta palavra é 100% Deus. Correto, irmão? Amém. Então, nós observamos que tudo que está aqui fora, tudo que é contrário a esta palavra, nós temos que jogar fora. Correto? Amém. Tudo que vai contra esta palavra, tudo que está contra esta palavra, tudo que vai contra esta palavra, nós temos que jogar. Temos que ficar somente com a palavra. Amém? Amém. Quem é a palavra? Deus é a palavra. Amém, irmãos? Então observe bem que a palavra é o nosso alimento. A palavra é o nosso alimento. A palavra é o nosso pão. A palavra é a nossa comida. Então a palavra sendo o nosso alimento, porque quem não alimenta desta palavra está morto. Quem não alimenta desta palavra está morto. Você fala assim, pastor, está morto em que sentido? Você sabe. Jesus Cristo disse, nem só de pão poderá viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ser crente é crer. Ser cristão é ser. Existem diferenças nessas duas palavras, ser crente e ser um cristão. Ser crente é crer. Se você é um crente, você crê em toda a palavra. Se você é um cristão, você deve ser. Amém? Amém. Paulo chegou a dizer, ser cristão é ser como Cristo. Amém? Ser cristão é ser. Crente é crer. Você é um crente, você crê. Você é um cristão, você tem que ser. Amém, irmãos? Então observe que a palavra também, ela é lâmpada. E também ela é luz. Lâmpada é a tua palavra e luz para iluminar o meu caminho. Amém, irmãos? Quem não tem luz da palavra está cego. Quem não tem luz da palavra está em trevas. Quando eu diz quem não tem luz, é quem não se identifica com ela. Quem não tem luz é quem não se identifica com a palavra. Aquele que não se identifica com a palavra, ele não tem luz, ele está em trevas. Por isso que o conceito básico da cristandade é receber Deus em sua palavra. E se nós temos Deus em sua palavra, o que nós temos que fazer em cumprimento dela é fazer com que Deus tenha a primazia, Deus tem os seus conselhos primórdios sobre cada um. E quando você crê na sua palavra, de acordo com o que está escrito, Deus tem o seu senhorio sobre você. Amém, irmãos? Amém. Por isso que você não pode dizer Senhor, se ele não é dono, se ele não é seu dono. Porque a palavra Senhor quer dizer senhorio, dono. Você é propriedade. As pessoas dizem Senhor. Então, isso quer dizer que há um senhorio sobre você, dono, propriedade. Amém, irmãos? Amém. E se nós dizemos Senhor, mas nós não obedecemos sua palavra, e andamos desesfreados e assim por diante, ele não tem domínio sobre você. Porque se Deus te dá a sua palavra, e a sua palavra é espírito e vida, como diz Jesus Cristo, isso faz com que nós nos vivificamos e nos trazemos de volta a palavra do Senhor. Amém? Amém? Então observe que a palavra também diz Paulo que é espada. Paulo diz também que a palavra é espada. Ela é cortante, ela é afiada, ela penetra, ela discerne as intenções do Espírito, é ela que traz à luz as coisas que são feitas em trevas, é ela que traz diante de Deus as coisas infrutuosas da carne. E se nós temos o Espírito Santo que é Deus, nos traz este corpo em sujeição à palavra. Quando ela está sendo pregada, ela discerne as intenções do Espírito. Amém, irmãos? Amém.
Os irmãos estão entendendo? Por isso que a palavra amém quer dizer assim seja. Amém também significa fim. Se eu digo algo aqui para vocês, e vocês concordam, vocês dizem amém, vocês estão dizendo, eu concordo com isso. Amém, irmãos? Estão entendendo? A palavra também corrige o erro. A palavra corrigirá qualquer tipo de erro. A palavra corrigirá qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de dogma, qualquer tipo de credo, qualquer coisa que é ensinada, que tem por regra de fé, baseada como um credo de igreja, qualquer coisa como fundamento de igreja, que é ensinado naquela igreja, que os adeptos são ensinados, que os adeptos são corrigidos, qualquer coisa que não vem com a luz da palavra e que não tem sustentáculos, que não pode ser sustentada com esta palavra, a palavra corrige todos os erros. Amém, irmão? A palavra corrige todos os erros. Que tipo de erros? Erros doutrinários, erros de ensino, erros de posicionamento na igreja, erros de posicionamento de irmãos, erros de posicionamento de ministros, erro de posicionamentos de mulheres, erro de posicionamento até de cânticos. Vocês sabiam disso? Que até o louvor tem que combinar com as escrituras? Até o louvor que se você entrega a Deus tem que ser combinado pelas escrituras. Porque se aquele louvor difere das escrituras, vocês podem estar, nós podemos, qualquer um pode estar louvando o diabo sem pensar que está pensando que está louvando a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe que muitos que dizem possuir o Espírito Santo, vai contra o Espírito Santo. Muitos que dizem possuir o Espírito Santo, vai contra o Espírito Santo. Por quê, pastor? Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Correto? Quem crê assim? As minhas palavras são Espírito e são vida. Jesus disse uma vez, como podeis dizer que sois os meus discípulos se não fazem o que eu mando? Amém, irmão? Amém. Jesus mesmo disse. Como podeis dizer que sois meus discípulos se não fazem o que eu mando? Observe que Jesus, sendo achado aqui no nosso meio, há 2 anos atrás, tomando a forma de servo, menor do que os anjos, observe que ele sendo filho de Deus, a Bíblia diz que ele obedeceu a Deus em tudo. Amém, irmãos? Amém. Obedeceu a Deus em tudo. Jesus Cristo disse, uma coisa eu tenho que fazer. Uma coisa eu tenho que fazer, é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Então ele disse, como pode vós dizerem, sois meus discípulos, se não podeis fazer o que eu digo? Por isso que em São João, capítulo 7, 8, diz no versículo 44, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Amém, irmãos? É simples assim. É simples, não precisa inventar moda não. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Em contra-resposta, quem não é de Deus, não escuta. Não é assim? É fácil. Em uma moeda você só tem 2 coisas, tem cara ou coroa. Ele diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vamos dizer que isso é cara. A coroa é quem não é de Deus, não escuta. Amém, irmãos? Mas eu creio que aqui todos são de Deus, porque ouvem a palavra de Deus. Estão ouvindo a palavra de Deus. Então observe bem, que um que escuta, isso quer dizer que ele é ouvinte. Um que escuta é um que é um ouvinte. Mas Paulo disse, não somente ouvinte, mas também praticante. Amém, irmãos? Deus não quer somente ouvintes, irmãos. Deus não quer somente ouvintes. Hoje tem culto, oba! Hoje tem reunião, ouvintes. Mas daqui a pouco termina o culto.
Você deixou de ouvir, agora é praticante. Amém? Você vai amanhã trabalhar, você vai amanhã para o serviço, você vai amanhã para a escola, mocinha, mocinho, moço, homem casado, mulher casada. Você agora é ouvinte. Você agora é ouvinte da palavra. Mas logo depois termina esse culto, vamos fazer almoço, vamos conversar com pessoas, vamos no armazém, vamos no supermercado. Nós seremos praticantes, amém, irmão? Amém. Ele diz, não somente ouvintes, mas também praticantes. Amém, irmão? Amém. Porque ouvir, nós todos estamos ouvindo aqui agora. E Deus não quer só isso. Deus também quer que nós pratiquemos o que nós ouvimos. Amém? Amém? Então, as pessoas esquecem o fato de estabelecer um filho de Deus. Então, irmãos, às vezes tem pessoas que ensinam, instruem. Eu estou falando a pregadores. Às vezes tem pessoas que ensinam, instruem, é instruído, é fervoroso, mas não entendem pontualmente o caminho de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Vamos agora entrar no assunto, que até agora eu não entrei no assunto. Às vezes tem homens que ensinam, que têm introdução, que são instruídos, são fervorosos, mas não entendem pontualmente o caminho de Deus. E eu quero que os irmãos peguem comigo as suas escrituras, a Bíblia juntamente comigo agora. Vamos citar as escrituras e eu quero ler junto com os irmãos. Vamos falar agora sobre estabelecendo uma igreja. Atos capítulo 18. Presta atenção, irmãos, bem atenção. Porque como é uma escola de ensino, e eu creio que alguns depois terão perguntas a fazer. 18, versículo 24. Prestem bem atenção. Quem conhece Apolo nas Escrituras? Levante a mão. Apolo. As Escrituras. Você pode ficar sentado, irmão. Não tem problema não. Pode ficar sentado. Atos 18, versículo 18, versículo 24. Vamos ler cuidadosamente. Lembre do que eu falei. Alguns são fervorosos, ensinam, são instruídos, mas não conhecem pontualmente o caminho de Deus. Vamos lá. 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E poderoso nas Escrituras. Amém? Amém? Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente nas coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Somente, ou seja, básico. Vamos 26. Ele começou a falar ousadamente, era ousado a falar, na sinagoga, igreja. Quando ouviram Priscila e Áquila, quem é Priscila e Áquila? Priscila e Áquila são discípulos de Paulo. Amém, irmãos? Amém. O que presta atenção, vamos parar um pouquinho aqui. Priscila e Áquila foram os dois primeiros cristãos na cidade de Éfeso. Como não tinha igreja lá, um pastor para poder pregar para eles, só tinha Áquila e Priscila, tinha sinagoga. Um certo varão chamado Apolo veio pregar na igreja. Áquila e Priscila dizem: vamos na reunião hoje? Paulo não está aqui para pregar para nós? Nós vamos lá hoje ouvir esse pregador? Vamos lá. E eles foram à sinagoga. Prestando atenção no que Apolo está pregando, viu que ele era ousado, viu que ele era poderoso nas Escrituras. Amém, irmãos? Amém. Vamos pegar o 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram, pegaram ele, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Amém, irmão? Declararam para ele mais pontualmente. Ele era poderoso nas Escrituras, ensinava, ousado. Áquila e Priscila disse o seguinte: opa, esse homem aqui nós podemos ajudar ele. Esse homem aqui pode chegar-se à mensagem de Paulo. Esse homem aqui pode compreender a mensagem de Paulo. Terminou a pregação, esperou terminar o culto. Apolo, vem cá. Nós observamos a sua pregação, vi que você colocou bem as palavras, assim por diante. Mas tem uma coisa, você pode ir à nossa casa almoçar? Nós convidamos. Ou jantar? Vem.
quando chegou lá, declarou a Apolo mais pontualmente o caminho do Senhor. Amém, irmão? Estão entendendo? O que o irmão Wagner fez? Eu louvo pela vida dele, humilde. Porque se ele não fosse humilde de chamar a gente aqui para poder trazer isso aqui, isso quer dizer que eu não sei tudo não. Mas uma coisa eu posso dizer, se eu posso ajudar com alguma coisa a mais, eu ajudarei. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Então observe bem que uma igreja, para ser estabelecida, ela precisa de fundamento. Base. Fundamento quer dizer base. Depois de base, edificação. Uma igreja, para ser estabelecida, ela precisa de fundamento, precisa de base, precisa de uma edificação. Esta construção, por exemplo, aqui, o que sustenta ela, vocês não conseguem ver, está debaixo do chão. Chama-se base, fundamento. Mas o que sustém esse prédio, o que sustém essa construção é o fundamento, é a base. E o que sustenta a igreja deste último dia, o que deve sustentar é a base, é o fundamento. Amém, irmão? Uma igreja sem fundamento, uma igreja sem base, é uma igreja construída sobre areias. Apenas sobre areias. Não tem sustentação, não tem sustentáculos para que ela possa se firmar. É uma igreja árida. Mas observe que para estabelecer uma igreja precisa de fundamento. Amém, irmãos? Quando você compra um lote, a primeira coisa que você preocupa é o quê? A fundação. Amém, irmãos? A primeira coisa que você preocupa é a fundação. Para quê? Você tem que fazer essa fundação preocupando com a sua família, porque você vai ficar debaixo do teto. Você vai ficar com sua esposa, seus 2 filhos, seus 3 filhos, seja o que for. Você quer algo seguro. Você quer uma coisa segura. Você pensa, talvez eu possa crescer mais o primeiro e o segundo andar. Talvez eu possa crescer o terceiro andar, ou o quarto, ou o quinto. Você se preocupa mais com a fundação. Amém, irmão? Estão entendendo? Amém. A fundação é o que sustenta a construção. A fundação é o que sustenta aquela edificação. Compreende, irmão? Então observe bem que na construção o que é mais importante nela é a edificação. É o que suporta. Amém, irmãos? Amém. É o que suporta. Qualquer igreja, qualquer denominação, se o seu ensino não está baseado no ensino apostólico, não tem sustentação. Quero entrar em assuntos aqui. Não tem. A minha igreja crê nisso. A Bíblia sustenta isso? Sustentação. Edificação. Amém? Na minha igreja se faz isso. A Bíblia sustenta isso? Sustentação. Base. Amém, irmãos? Porque você ouve coisas, você aprende coisas. Qual é a base para você poder ser edificado? Aonde é que você corre? Amém? Alguém diz para você, você nunca viu a pessoa, você pode vir na minha cidade? Sim, eu vou. Me dá o endereço. Sem endereço eu não posso chegar lá. Você ouve coisas, fica sabendo de coisas, é chegar aos seus ouvidos coisas. E nós não podemos ser um depósito onde tudo possa entrar. Você primeiro tem que examinar, amém, irmão? Examinar as escrituras. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Examinai. Então observe bem. Na minha igreja a mulher age assim. A Bíblia sustenta isso? Na minha igreja acontece isso. A Bíblia sustenta isso? Tudo tem que ter base de sustentação. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui. A Bíblia diz, em 2 Pedro, que haveria uma invasão de espíritos de erro no nosso tempo do fim. Pessoas que viriam e transtornariam casas inteiras. E nós observamos que nós vivemos num tempo da perversão do cristianismo.
a perversão do cristianismo. As pessoas estão, de uma forma, neutralizando a palavra, dando ênfase ao que eles querem dentro de si mesmo e propagando-se cristãos e crentes em Deus. Deus não aceita outra coisa a não ser o que está escrito nesta palavra. Amém, irmão? Deus estabeleceu na sua palavra. A Bíblia diz que Deus é imutável. O que significa a palavra imutável, pastor? A palavra imutável quer dizer Deus não muda. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Amém, irmão? Deus não é como um de nós que pensamos em fazer uma coisa hoje e amanhã nós mudamos de pensamento porque alguma coisa aconteceu no período em que você queria fazer aquela coisa. Algo surgiu que você devia impedir aquilo. Mas o primeiro raciocínio, o primeiro pensamento, a primeira regra de fé de Deus fica estabelecida para sempre. Amém? E quem é o homem, quem é você, quem sou eu para mudar o pensamento de Deus no sentido de estabelecer um povo para a salvação? Amém? Então observe. Não pode haver fundamento sem pedra. Tem construção sem pedra? Pode? Nesta construção aqui, tem pedra no fundamento? Não pode haver fundamento sem pedra. Não pode haver. Mateus 16:16. Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem por aí os homens quem eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é o espírito de João Batista que estava nele e voltou. Está todo mundo confuso. Não é assim que está a igreja hoje? Não é assim que está o sistema regional de religioso hoje? Uns dizem que tem que ser assim, outros dizem que tem que ser daquele jeito. Outros dizem que tem que ser assim, a igreja tal diz que tem que ser assim, a outra igreja tal diz que tem que ser assim. Não, tem que esquecer isso, tem que parar com isso. A Bíblia diz que tem que ser assim. Jesus se dirige para os discípulos: e vocês, que têm me acompanhado, têm visto sinais e maravilhas, têm visto os meus sermões pregados, têm testificado quem eu sou, e vocês? Será que nesse tempo que eu estou pregando, vocês também ainda estão duvidando ainda de quem eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Em outras palavras, você não aprendeu isso no seminário, você não aprendeu isso na teologia, você não aprendeu isso em caderninhos e filosofia. Não foi a carne, não foi você, não foi a carne e o sangue que te põe nisso, mas meu Pai que está no céu. Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, revelação. Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra de revelação, esta pedra que te condicionou a saber quem eu sou, sobre esta pedra, Pedro, que te condicionou a entender quem eu sou, edificarei a minha igreja. Amém, irmão? Mas as pessoas esquecem de outra coisa. Lê esse versículo bonito e esquece o restante. É assim, as denominações hoje só lê o que agrada a elas. As denominações hoje só lê o que agrada. Só lê aqueles versículos que põem eles lá no céu. Só lê aquelas escrituras que elevam o espírito. Mas aquelas escrituras que arranham, que corta, não querem nem saber. Vamos ler Mateus 16? Os irmãos estão entendendo? Estão aprendendo? Mateus 16, versículo 17. Prestem bem atenção. Mateus 16, 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A quem Deus deu as chaves do reino? A Pedro. Amém? Você fala assim, pastor, mas só a Pedro? Aos apóstolos. Porque a Bíblia diz o seguinte em Lucas 24, 45. E abriu-lhes Deus o entendimento. Deus não falou assim, e abriu o entendimento só de Pedro. E Deus abriu-lhes o entendimento, abriu-lhes, plural, os 11 estavam no meio, amém? Abriu-lhes o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. Irmãos, se Deus abrir nesta manhã o entendimento para você compreender, como é que é abrir o entendimento para compreender as Escrituras? É Escritura encaixando com a Escritura, amém, irmão? Glória a Deus. É a Escritura encaixando com a Escritura. Quando você está fazendo, porque isso vai encaixando, você está abrindo o seu entendimento. Amém? Então observe bem que nesse fundamento é necessário ter pedra. Pedra, sim. Se não tiver pedra, se não tiver revelação, se não houver a revelação, irmãos, não adianta. Eu já vi muita construção que coloca só areia, só massa só, na fundamento. Faz aquele buraco assim, coloca só concreto, massa, só massa e areia feito, e não coloca nenhuma pedra. Tudo bem, pode aguentar um pouco, mas chega um tempo, as rachaduras. Tem igreja que já está rachada demais. Tem igreja que está rachada demais, irmão. Vê. Então observe bem. Vamos ler as Escrituras. Efésios 2. Efésios 2, versículo 19. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. 19. Efésios 2, 19. Leiam comigo. Assim que já não sois estrangeiros, não sois mais um peregrino, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Por que da família de Deus? Porque uma chave que abre o reino dos céus já foi entregue. Amém, irmãos? 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém, irmão? 21. No qual todo edifício, toda construção bem ajustada cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ei, irmãos, bom é estar edificado. Amém, irmão? Bom é ter uma boa estrutura cristã. Bom é ter uma boa estrutura na palavra. E você pega por base o fundamento. E Deus então entrega isso aos apóstolos. Amém? Toda a igreja que vem no futuro, depois dos apóstolos, toda denominação que deve ser construído, tem que ter esse fundamento. Amém, irmão? Aleluia. Então observe bem que essas chaves do reino que Deus entrega a Pedro era o evangelho anunciado. Que chaves é essa, pastor, que está entregando a Pedro? Não é essa chave lá que tem Roma lá com o papado, não. Aquela chave de ouro que pesa quase 6 quilos. Não é aquela chave, não. E o Papa carregando aquela chave de todo tamanho, de ouro, 6 quilos de ouro maciço. Está comigo.
Que chave é aquela, irmão? Aquela chave lá serve para abrir outras portas, não essa aqui do Evangelho. Amém? Porque a chave que Pedro tinha abre as portas para o Evangelho, para o reino do céu. Amém? Era a chave do Evangelho anunciado. Isso quer dizer que pessoas começarão a aprender, pessoas serão batizadas. Amém, irmãos? Isso quer dizer que pessoas serão ensinadas. Isso quer dizer que pessoas irão aprender. Amém? Vamos observar uma coisa. Presta atenção, eu vou falar e depois nós vamos ler. Em Atos 2 é a descida do Espírito Santo. Amém. Em Atos 2,14 é o discurso de Pedro. Amém. Em Atos 2,36, 37 é as primeiras conversões. Amém? Amém? Quem crê nisso? Vou repetir outra vez. Em Atos 2, capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus, nosso Deus. Sim, Deus é o Espírito Santo. Amém. Você fala, espera aí. Eu pensei que era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus é Santo. Então é Espírito Santo. Atos 2, descida do Espírito Santo. Atos 2,14, discurso de Pedro. Atos 2,37, as primeiras conversões. Vamos ler essa Bíblia? Glória a Deus, as primeiras conversões. Amém, irmãos? Ei. Vamos lá, Atos 2, versículo 1. Vamos ler. Todos lendo, por favor. Quem tiver Bíblia, leia comigo. Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se, Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam todos assentados. Amém? Amém. Quem foi que desceu? Deus, o Espírito Santo. 14, versículo 14. O discurso de Pedro. Tem que ter discurso. Amém, irmão? Tem que ter discurso. Esse discurso aqui não é discutir, não é discussão, não. Essa discussão de blefes e palavras, não. O discurso de Pedro é o ensinamento de Pedro. 14, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Mas por que Pedro levantou-se de pé com os 11, irmão? Por quê? Porque alguns que estavam ali dizem que ele estava bêbado. A esta hora do dia, 9 horas da manhã? A hora nona? 9 horas da manhã já cheios, embriagados de tanto vinho? Não. Eles pararam para poder dar o discurso. Não é assim não. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejais vós isto notório e escutai as minhas palavras. Amém, irmão? Escutai as minhas palavras. O discurso de Pedro vai até o 36. Agora, as primeiras conversões, 37. Já o discurso sendo feito, já o discurso sendo acabado, uns que estavam atentos e ouvindo a mensagem, a pregação, diz: espera aí, e agora? O que nós vamos fazer? A Bíblia diz que no momento em que Pedro pregava, o coração das pessoas começou a ficar compungido. O seu coração está compungido essa manhã, não? Se o seu coração não está compungido pelas Escrituras, tem alguma coisa errada. Então eles perguntaram a Pedro: o que nós devemos fazer? Quando você evangeliza uma pessoa, você deixa ele só meio básico. Depois, se aquela pessoa estiver convencida, ela fala: o que devo fazer agora? Não é assim? Eu já preguei para pessoas, depois que eu preguei, eu disse: e agora, pastor, o que eu devo fazer? Fizeram a pergunta para Pedro e os demais. Versículo 37. Ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, os 11: que faremos, varões irmãos? É uma pergunta. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Que coisa, né? Vocês se alegram com isso? Eu me alegro. Eu me alegro. E eu estou alegre com isso há 15 anos. Quando eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então observe bem que um pregador, um tempo atrás, disse que Pedro está endemoniado. Já imaginou uma coisa dessa, irmão? Sair da boca de um pregador que Pedro estava endemoniado? Já pensou uma coisa dessa, irmão? Para uma pessoa falar uma coisa dessa, tem que estar longe de Deus. Blasfêmia, o irmão falou certo ali. Falou que estava cheio de demônio. Que Pedro não podia ter falado isso. Porque Jesus Cristo já tinha dado uma ordem lá atrás, que é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver se Pedro estava cheio de demônio, irmão? Atos 4, versículo 8. Atos 4, versículo 8. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Vamos para Atos 8. Atos 8, versículo 14. Vamos ler o 13. Atos 8, 13. Está escrito assim, vamos prestar bastante atenção. Não deixe isso escapar. E creu, 8, 13, Atos. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. 14. Os apóstolos, sabendo, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Tá. Pregando na rádio, eu tinha um programa de rádio, e o meu programa ficava colado num pregador. E eu estou sentado ouvindo o pregador, esperando terminar a pregação para mim entrar no ar. E ele falou assim: nós não devemos ser como Pedro. Que isso? Porque Pedro errou no dia de Pentecostes. Porque Pedro errou no dia de Pentecostes. Irmão, pelo amor de Deus. Os irmãos entendendo? Tá. Eu pergunto uma coisa para você, uma coisa aqui. Se Deus envia um homem e ele erra doutrinariamente, Deus envia esse homem outra vez, irmão? Não? Não. Eu não creio assim. Você não tem Bíblia para isso. Eu não tenho Bíblia para isso. Os irmãos entendendo? Amém. Então observe. Vamos para Atos 10. Cornélio. Atos 10. Atos 10, versículo 1. Leia comigo. Amém? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus,
que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido até a memória de Deus. Agora, pois, Cornélio, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este será com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele, Pedro, te dirá o que deve fazer. Amém, irmão? Agora Deus envia um homem errado, que errou lá atrás. Oh, não, olha, sinceramente, me dá dor de barriga ver certos pregadores. Eu falo isso abertamente para vocês. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não estou me exaltando aqui, não. Eu louvo, exalto a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o versículo 40 do mesmo, né? Atos 10, versículo 40, observe, 42. Isto é Pedro na casa de Cornélio, já pregando. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, Pedro pregando na casa de Cornélio, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles, os que ouviam a palavra. E os fiéis que era da circuncisão, da lei, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo também se derrama aos gentios. E tem pregador que diz que o batismo que Pedro pregou foi só para os judeus. Cornélio era gentil, eu sou gentil, nós somos gentios. Olha o 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Amém, irmãos? Estão entendendo? Quando Deus chamou Paulo, Paulo estava indo com cartas na mão para prender alguns discípulos. Não foi? Com alguns soldados a cavalo. Estava com cartas na mão para prender quem estivesse falando em nome de Jesus Cristo. No caminho para Damasco, aquela rajada de coluna de fogo derrubou Paulo. É assim que eu falo. Todo homem que quer ir contra as Escrituras e contra o fundamento dos apóstolos vai cair por terra. Vai cair. E Paulo, se você já conhece a história, não vou. Paulo disse sim, em uma escritura disse: e eu subi por uma revelação. Em outras palavras, o seguinte: Paulo não estava em Jerusalém recebendo a ordem de Jesus, como ele deu para os apóstolos, correto? Não estava. Paulo não estava em Jerusalém quando Jesus Cristo ordenou os discípulos. Paulo não estava com os discípulos quando Deus o chamou, correto, irmãos? Sim. Mas ele disse: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e não aprendi por homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Bom, se não tem Pedro, se não tem Filipe, se não tem Marcos, se não tem João para instruir Paulo como fazer no evangelho, tem que ser por revelação. Paulo então prega o evangelho e começa a batizar as pessoas. Para ele batizar igual a Pedro e os demais, tinha que ser por revelação de Deus. Glória a Deus. Atos 19, vamos ver. Atos 19, versículo 1. Paulo, aqui é Paulo. Tivemos uma testemunha, Pedro. Tivemos a segunda testemunha, Filipe, no capítulo 8. Tivemos a terceira testemunha, Cornélio, Pedro de novo.
Temos a quarta testemunha, Paulo. 19:1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntou Paulo: então, em que sois batizados então? Pergunta. E eles disseram: no batismo de João. 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo chega lá com certa tudo. Só estava com o batismo de João. Amém, irmãos? Eu sei que tem perguntas aqui agora nas suas mentes. Alguns estão pensando: mas e aquilo lá que Jesus Cristo disse em Mateus 28:19? Isso não podia passar, né? Eu não podia pregar sem falar nisso, né? Tem perguntas assim na mente. Mas e a ordem que Jesus Cristo deu lá em Mateus 28:19, pastor? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não foi assim? Pega a sua Bíblia, por favor. Mateus 28:19. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas tem que ser verdadeiro, do coração. Os irmãos estão entendendo? Mateus 28:19. 28:19. Diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações. Então é só judia? É só judeus, irmão? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Na sua Bíblia está escrito nomes ou nome? Singular ou plural? Ah, tá. Eu vou fazer a pergunta aqui agora, eu quero que vocês me respondam. Pai é nome? Não. Qual é o seu nome, irmão? Você é pai? Você tem filho? Mas ninguém chama você de pai, chama? Só seu filho, né? Porque você gerou ele. Eu também sou pai, mas ninguém me chama de pai. Eu não assino o cheque pai. Eu tenho um nome. Eu sou pai porque gerei um filho. Amém? Amém. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Filho é nome? Leva seu filho no cartório e manda assinar lá, filho. Vê se o juiz manda você voltar rapidamente para sua casa. Seu juiz, eu vim aqui colocar o nome do meu filho. Como é que vai ser? Filho Santos Costa. Seu juiz, eu vim aqui colocar o nome do meu filho. Como é que vai chamar? Pai Santos Costa. Meu filho, pai não é nome, filho não é nome. Filho, pai é título. Pai é título porque gerou um filho. Filho é porque é gerado. Espírito Santo é o que Deus é, você tem espírito. Eu sou um ser trino. Eu sou corpo, alma e espírito. Quantas pessoas estão vendo aqui na minha frente? Eu sou corpo, alma e espírito. Quantos vocês estão vendo na frente? Amém? Lucas 24:45. E abriu-lhes o entendimento para compreender no versículo 47 diz: e mandou-lhes que ensinassem batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Nome do Pai. São João 5:43. Vamos ver o que está escrito? São João 5:43. Vamos ver o nome do Pai primeiro, depois o nome do Filho, depois o nome do Espírito Santo. São João 5:43. 5:43. São João 5:43. Está escrito assim. Vamos ler. São João 5:43. Está escrito assim: eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio, irmãos? Qual foi o nome que ele veio? Gente, qual foi o nome que ele veio? Jesus. Amém.
Eu vim em nome de meu Pai. Qual o nome que ele estava fazendo conhecer o povo? Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Então, às vezes nós podemos nos enrolar nesse sentido aqui. Então, observe bem que em São João 14 diz também que ele fez conhecer seu nome. Eu lhes fiz conhecer o teu? Qual o nome que ele fez conhecer? É o nome do Pai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Amém, irmãos? Amém. Deus no Antigo Testamento não tem nome, só tem títulos. Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová... Amém? Amém? Mas quando ele nasce, quando o filho nasce, o que o pai faz? Coloca o nome dele no filho. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, quando os discípulos foram abertos os seus entendimentos, a Bíblia diz que antes deles forem ensinar, a Bíblia diz, Deus abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. Então, no dia de Pentecostes, na hora que Pedro se levantou, desculpa, o irmão pediu para desligar o celular e eu continuei ligado. Olha só que falta veja bem que falta de sensibilidade. E o telefone está tocando. Dá vontade de jogar no chão, sabia? Mas se eu jogar, quem vai falar comigo? Amém? Então veja bem. Nós vamos observar que nós temos que entender que Deus, irmãos, Ele abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. E quando Ele faz isso, o que acontece? Não existe enredo nenhum. Eu vou mostrar para vocês que não tem. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Em Atos 2,38, quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, há ali alguma correção dos 11? Tem, irmãos? Os 11 chegam assim: peraí, Pedro, você errou, vem cá. Tem? Não tem ninguém corrigindo a Pedro. Ninguém. Se Pedro tivesse errado, ele tinha tempo suficiente para poder acertar na casa de Cornélio. Mas Deus abriu o entendimento dos discípulos e eles entenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Cristo e Espírito Santo. Nós falamos o nome do Pai, mas qual é o nome do Filho então? O nome do Pai é o Filho. Mateus 1,21. E dará à luz um filho, e pôr o nome dele de quê? Jesus. Esse é o nome do Filho. O nome do Espírito Santo, São João 14, versículo 24, 26. E este Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu. Qual o nome, irmão? Tudo que fizer por obras ou palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizer por obras ou palavras. Eu prego para esse irmão, isso é obras, isso é palavra. Eu prego para ele, acaba crendo. Agora eu vou levar ele na água. O que palavra que eu vou usar então, irmão? Amém? Amém. Vamos então para que nós já lemos a conversão de Paulo em Atos 7, Atos 8, né? A conversão de Paulo. Mas vamos ver como é que Paulo foi batizado, ele mesmo? Atos 22. Atos 22. Ananias, Deus disse para Ananias, para não ter muito medo de Paulo na hora que apresentar não. Calma, Ananias, eu já converti o coração de Paulo. Mas Senhor, fiquei sabendo que esse homem está matando todo mundo. Não, Ananias, pode ter tranquilidade. É assim que o povo fica espantado, né, irmão? Vê um prisioneiro aí que acaba de se converter, um traficante, alguma coisa, fica todo mundo com medo. Calma, já converti o coração desse homem. E então Ananias, então tudo bem se o senhor está mandando. É diferente do pastor, pregador, evangelista dizer, é diferente, mas o senhor está mandando. Amém? Vamos ver o 20, vamos ver o 16? Vamos ver o 13.
Vê, não o 12, 22, 12. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, Ananias: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. 16. E agora, por que te detens, Paulo? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Qual foi o nome que você invocou no batismo? Bom, Romanos 6. Romanos 6, 3. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém? Irmão, tem muita escritura. Amém, irmão? Nós só precisamos de 2 testemunhas só, diz a Bíblia. Nós precisamos só de 2 testemunhas, diz a Bíblia. Pela boca de 2 testemunhas. Amém, irmão? Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Leiamos. Amém? 3, 27, Gálatas. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste dele. Tiago. Por isso que é só uma fé e um só batismo. Agora, que tipo de batismo é esse que Paulo diz, hein? Tiago, os irmãos acharam? Tiago 2, 7. Tiago 2, 7. Ei, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Oh, glória a Deus! É como diz Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas os que não aceitam blasfemam sobre vós o bom nome que foi invocado. Deus quer filhos e filhas que ficam com essa palavra. Irmão, eu nasci num povo católico. Quando eu nasci, me contaram que me levaram lá na igreja católica e colocaram minha cabecinha num pratinho de água. E o padre chegou e disse: eu te batizo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Não estou sabendo de nada. Só sabia chorar, abrir o bocão. A Bíblia diz: quem crê e for batizado. Como é que um bebê vai crer? Não é assim? Tudo bem. E eu com 6 anos, 7 anos, e ó, e procissão, velhinha está quase queimando a mão de alguém. 8 anos, 12 anos, quando chega aos 17 anos, aceitei a Jesus numa denominação chamada Deus e Amor. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Eu estava teve doença, úlcera no estômago, fui curado nessa igreja. Falei: o quê? Se Jesus Cristo me curou, é para fazer coisa melhor para mim, eu vou aceitar Ele. Vou aceitar Ele. Aí, no dia do batismo, que tão de gente. Aí foi lá. Aí o pregador veio de novo: eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei assim: mas foi a mesma coisa quando eu era criança.
irmãos estão me entendendo, irmãos? Mas não é assim que aplica a Bíblia. Amém, irmãos? Quando Jesus Cristo deu a ordem, ele falou o nome desses 3 títulos. O nome desses 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome. Pai é o que gera. E quem foi que gerou Jesus Cristo, irmão? Filho é o que é gerado. Filho é nome. Espírito Santo é o que Deus é. E os discípulos e os apóstolos entenderam que o nome do Pai e do Santo é Senhor Jesus Cristo. Se esses homens erraram, não tem 12 tronos que vai julgar. Se esses homens erraram, a cidade santa não tem 12 fundamentos. Os irmãos estão entendendo? Meu Deus. Amém, irmãos? Então, estabelecendo uma igreja. Outro pregador, outra vez na rádio, quase saiu comigo na pancada. Eu vou acertar você com esse batismo. Mas a Bíblia é a Bíblia, irmão. Amém? É a palavra. Você sabia que esse batismo é só para os judeus? Eu falei: quanto tempo o senhor tem de pastor? Tem 35 anos e não sabe de nada ainda? Você não sabia que também o evangelho foi para os gentios, não? Você sabia que Paulo foi o apóstolo para os gentios? Vamos ler Atos 18. Os irmãos estão entendendo? Atos 18, versículos 5 e 6. Atos 18, 5 e 6. Vamos ler? Atos 18, 5 e 6. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Amém. Então, irmão, você acha que o evangelho seria mudado? Tinha que ser o mesmo. Amém? Irmãos, eu teria muitos pontos para mostrar para vocês, mas eu quero mostrar mais 2 pontos ainda. Gálatas. Muita coisa mesmo, a não ser que eu tenha outra oportunidade e que o irmão Wagner confia essa responsabilidade, a não ser que ele queira. Gálatas 1, versículo 6. A não ser que o irmão Wagner me convide outra vez. E eu creio que já tomei muito seus tempos, já? Não? Gálatas 1, 6. Maravilho-me que de tão pressa. Tem gente ainda procurando. Vamos, eu gosto que todos procurem, isso é bom. Gálatas 1, 6. Está depois dos Coríntios. Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão pressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, não existe outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que vá além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Paulo diz: mesmo que nós mesmos ou alguém anuncie outro evangelho que eu já tenha pregado, contrário ao que eu tenho pregado, seja nada. Os irmãos entendendo? A palavra anátema quer dizer espúrio, amaldiçoado. Então observe, vamos ler a última escritura para nós terminarmos. Atos 20. Versículo 27. Vamos ler o 26. 26. Nós terminamos nesta manhã.
Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Vamos ficar de pé. Amém?